Estamos de volta com o Alerj Entrevista em um bate-papo com a deputada Marta Rocha sobre o projeto de lei número 1241, que visa a instalação de painéis solares nos ambientes hospitalares, públicos e privados do Estado. No primeiro bloco, conversamos sobre as vantagens proporcionadas pelo uso dos painéis fotovoltaicos e também sobre a Lei 7.122, que cria a política estadual do incentivo ao uso de energia solar. Bom, deputada, vamos falar um pouquinho mais sobre a crise hídrica, né? Que, aliás, segundo especialistas, foi a pior da história. Eu acho que é interessante que a gente não vê essas questões melhorarem, né? E eu acho que há um divisor de águas aí, que eu acho que quando houve o racionamento, há um tempo atrás, alguns anos atrás, da energia elétrica, nós meio que nos adaptamos a ter um certo comportamento de um pouco mais de cuidado no uso da energia. Então, de apagar a luz, né, de tirar o micro-ondas da tomada, de fazer pequenas coisas que proporcionaram uma redução, né? Só que a energia elétrica está diretamente ligada à água, né? O Brasil ele não é um país que ele produz energia elétrica, por exemplo, de outra maneira em potencial, como alguns países, né? Como, por exemplo, a Alemanha, que tem esse uso dos painéis solares de muita forma, a questão de alguns países com as termoelétricas. No Brasil, não. A luz e a água estão diretamente ligadas. E aí eu acho que, sem dúvida nenhuma, lamentavelmente, nós estamos diante de uma crise hídrica, né? E acho que está na hora da gente começar a ter um comportamento de... A gente não pode se preocupar apenas em preservar aquele bem natural apenas quando o bolso pesa. Isso tem que ser um comportamento nosso, né? Independente do aumento da tarifa ou não. Uma mudança de consciência, né? Há um conceito que diz que a aprendizagem é mudança de comportamento. Então, acho que tem que passar por esse processo de aprendizagem. Agora, sem dúvida nenhuma, o que a gente não faz no amor, a gente faz na dor. Então, sem dúvida nenhuma, a situação da crise hídrica e o aumento da tarifa nos implica numa mudança emergencial de comportamento. Então, que essa mudança ela se estenda pela nossa vida e não apenas em momentos de crise como essa que a gente está vivendo agora. Bom, por falar na dor, né? Essa crise realmente é um dos motivos da conta de luz estar pesando aí na vida do cidadão, né, no bolso do cidadão. A senhora acredita que evitar o desperdício de água pode ajudar a resolver esse problema? Eu acho que a água talvez seja o bem mais importante, indispensável ao ser humano. Né? Quando a gente pensa, né, na água potável, quando a gente pensa os danos que já se tem hoje, né, na questão da água, eu acho que não há como a gente não pensar num futuro, né? E não ter um pouco de preocupação com esse futuro. Então, acho que conjugar o uso adequado, o uso racional da água e conjugar, vincular isso à questão da energia, eu acho que é muito importante. Porque por exemplo, comprar um ar-condicionado novo, a gente de alguma maneira, com uma dificuldade maior ou menor, as pessoas vão conseguir comprar, né? Talvez não tão rápido como gostariam, né? Mas as pessoas caminham para adquirir isso. Mas a questão é a manutenção daquele bem, usufruir daquele bem de modo a que você continue podendo usufruir de outros bens. Né? Então, hoje, por exemplo, você vê notícias, histórias de famílias que se reúnem num único cômodo, né, para ligar um único ar-condicionado, independente da casa ter mais de 2, 3 ar-condicionados. Então, eu acho que esse uso adequado da energia, esse olhar de preservação daquele bem, né, e esse olhar de entender que isso tem que ser, como você bem colocou, uma mudança de comportamento, eu acho que é indispensável. O governador descartou aí o racionamento de água, mas o que a gente vê é que os reservatórios do Rio de Janeiro estão no nível abaixo do normal. A situação, a senhora acredita que pode melhorar este ano ou a gente corre o risco aí de enfrentar uma crise hídrica ainda pior? Eu acho assim, quando o nosso governador nos diz que não há possibilidade, ou pelo menos não há uma ideia imediata do racionamento, eu quero dizer que eu vejo esse posicionamento quase que como um posicionamento otimista. Por quê?
porque não depende do governador essa decisão, né? Há situações de natureza ambiental que, por melhor que seja o interesse do governador, por mais preparado que esteja a estrutura das secretarias que lidam na gestão desse tema, isso é algo que não passa, foge a nossa, foge ao nosso comando. Se o reservatório estiver num nível Então, eu, por abaixo... exemplo, eu aprendi, eu procuro, da mesma forma que aprendi com mais facilidade o uso racional da energia elétrica, tenho como dona de casa procurado ser uma dona de casa melhor no uso adequado da água, né? Aí eu acho o seguinte, eu acho que a gente não tem que esperar até a crise, eu acho que a gente já tem que ter esse comportamento para contribuir para que essa premissa dita pelo governador efetivamente ocorra, porque essa é uma previsão que ele tem, né? Mas da mesma forma que ninguém esperava a queda do valor do barril do petróleo, né? Eu acho que a gente pode ser surpreendido também com uma situação emergencial que não depende da gestão direta, né, do poder público e que possa vir acarretar aí o racionamento. O que eu vejo efetivamente é que o Brasil como um todo passa por um problema real, muito concreto, de crise na questão hídrica. Isso é fato. A maneira como nós vamos nos comportar diante disso é que cabe a cada um decidir e que o nosso comportamento pode intervir diretamente nessa questão. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o projeto, né? Qual é o objetivo principal? O projeto é um projeto muito simples, né? Na verdade, nós olhamos naquilo que é indispensável a cada cidadão e a gente passa aí a questão da saúde, eu acho que eu posso dizer que está quase que em primeiro lugar, né? E o que é indispensável? E que esse benefício, esse bem, pudesse ser amplamente atendido, né? Eu costumo dizer que a gente tem um entendimento equivocado. A gente trabalha para os nossos filhos estarem na escola particular. A gente trabalha para ter um bom plano de saúde. Isso é um equívoco. A gente tem que ter uma rede de saúde que dê um bom atendimento na medida de todas as nossas necessidades. Então, esse é um projeto extremamente simples. Nesse universo das políticas públicas destinadas ao cidadão, qual é aquela que a gente acha indispensável, né? A questão da saúde. Então, vamos fazer com que esse projeto, que é simples, no sentido de tornar obrigatória a implantação desses painéis nos hospitais públicos e privados. Com isso, o que a gente quer garantir? A médio prazo vai haver o retorno, como já foi dito aqui, se a gente comparar o valor da tarifa com o custo do projeto, né? E num caráter permanente, a gente vai dar autonomia a esse equipamento. Eu volto a repetir que a gente vê de regra, é comum estar, durante esse período, ter notícias de situações de instabilidade de energia elétrica, né, em alguns municípios, como aconteceu nas festas de final do ano. Então, o hospital não pode ficar sujeito a isso. Eles são os grandes consumidores de energia. O hospital, né, talvez seja o maior consumidor de energia, né? Todos os equipamentos, tudo no hospital passa pela manutenção da energia. Então, eu acho que são alguns critérios. Primeiro, né, a utilização dessa nova tecnologia que garante o respeito ao meio ambiente. Segundo, a médio prazo, entender que há uma redução do custo dessa energia e, finalmente, dar total autonomia aos equipamentos hospitalares. Agora, tanto para os hospitais públicos quanto para os privados. Sem dúvida nenhuma, porque lá na continha do plano de saúde, que a gente nunca é chamado para discutir, né? A gente é sempre surpreendido com uma chamada no jornal matinal, de que aumentou a questão do plano de saúde, mas não tenha dúvida que o custo do plano de saúde tem lá a continha do custo da energia elétrica, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que não há diferença no dano causado pelo hospital particular ou no dano causado pelo hospital público. A natureza é tão sábia que ela nos coloca numa situação de igualdade total. Então, acho assim que a gente tem que trazer isso não só para o hospital público, como também para o hospital particular. Agora, no caso dos hospitais estaduais, por exemplo, essa economia pode ser lá na frente, né, em médio prazo, mas essa economia, ela pode ser revertida para os gastos com a saúde? Ela deve ser?
Bom, eu acho que ela deve ser, né? Lamentavelmente, a gente hoje discute a possibilidade do retorno da CPMF, né? Para mostrar o quanto a rubrica saúde é uma rubrica que tem investimentos, nos traz uma certa preocupação, né? E a gente aprende em administração que a importância da política pública está na medida exata do seu investimento orçamentário. Então, eu acho que esse recurso ele pode voltar diretamente para a saúde, sem dúvida nenhuma. Agora, a energia excedente desses hospitais, ela poderá ser distribuída para outros estabelecimentos? Eu acho que isso é uma questão da gestão. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que existem outros segmentos que também precisam de uma energia permanente, né? Se a gente pensar aqui, por exemplo, né, nas delegacias de polícia, né, que dependem diretamente disso, a gente pensar no sistema penitenciário, né, a gente pensar em linhas maior ou menor a questão da educação, né, já que a gente tem aulas nos 3 turnos, então eu acho que isso vai ficar por conta do gestor. O gestor também tem que ter essa autonomia para fazer a sua gestão, né? O papel do legislativo é fiscalizar o gestor, mas eu particularmente acho que o legislativo pode até sugerir, e o faz através das indicações legislativas, mas o executivo também tem que ter essa flexibilidade de fazer a gestão de acordo com os compromissos que ele estabeleceu na época da campanha com o povo do estado do Rio de Janeiro ou com o povo do seu estado. Então, eu acho que isso eu não vejo impedimento. Eu acho assim, o ideal seria investir na saúde, mas se a saúde não estiver precisando, e Deus permita que isso aconteça logo, vamos investir em outro lugar que esteja precisando. Não vejo problema nenhum nisso. Com certeza. Bom, a gente já estamos chegando no finalzinho do programa. A senhora gostaria, diante da nossa conversa, inclusive falamos tanto sobre mudança de comportamento, a senhora gostaria de deixar uma mensagem? Essa mudança, esse projeto, ele se reflete exatamente com esse desejo de mudança. É um projeto muito simples, né? Que tem a possibilidade de trazer a médio prazo uma redução no custo, mas antes de qualquer coisa, a gente está pensando exatamente no respeito ao meio ambiente e na autonomia desses equipamentos hospitalares. E aí, obrigada por ter estado aqui. Muito obrigada pela participação aqui no Alerj Entrevista, seja bem-vinda sempre e parabéns pelo trabalho. Obrigada. O Alerj Entrevista de hoje fica por aqui e depois deste bate-papo com a deputada Marta Rocha, fica a mensagem de que realmente devemos evitar o desperdício de energia elétrica e água. Cada um deve fazer a sua parte. Para assistir novamente a este programa, acesse www.tvalerj.tv. Muito obrigada pela sua companhia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.